Não havia ato físico nem palavra pronunciada em voz alta que eles não tivessem notado, nenhuma sequência de ideias que não tivessem sido capazes de inferir. Até o grão de poeira esbranquiçada que Winston deixava sobre a capa do diário, eles recolocavam cuidadosamente no lugar. Haviam-lhe mostrado gravações e fotos. Em algumas fotos, ele estava com Júlia. Sim, até não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido tinha razão. Devia ter, como o cérebro imortal coletivo, podia estar errado. Por meio de que critérios externos seus julgamentos poderiam ser verificados? A sanidade mental era estatística. Tratava-se simplesmente de aprender a pensar como eles pensavam. Apenas. O lápis parecia grosso e desajeitado entre seus dedos. Pôs-se a anotar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro, com uma letra grande e rudimentar, escreveu em maiúsculas: Liberdade é escravidão. Depois, quase sem interrupção, escreveu embaixo: 2 e 2 são 5. Mas nesse momento senti uma espécie de embargo. Sua mente, como tentando se esquivar de alguma coisa, parecia incapaz de concentrar-se. Ele sabia que sabia o que vinha em seguida, porém as palavras lhe fugiam. Quando afinal se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu: Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era modificável. O passado nunca fora modificado. A Oceânia estava em guerra com a Lestásia. A Oceânia sempre estivera em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados pelos crimes de que haviam sido acusados. Ele nunca tinha visto a foto que provava a inocência daqueles homens. A foto não existia. Ele a inventara. Lembrava-se de recordar coisas que contradiziam isso, porém eram memórias falsas, produtos de seu auto-engano. Como era fácil! Bastava render-se que tudo o mais vinha em seguida. Era como nadar contra uma correnteza que empurrasse a pessoa para trás, por mais força que a pessoa fizesse, e depois de repente decidir virar para o outro lado
e deixar-se levar pela correnteza em vez de opor-se a ela. Nada se alterara, exceto sua própria atitude. Fosse como fosse, o que estava predestinado sempre acontecia. Winston não sabia direito por que se rebelara. Tudo era fácil, exceto qualquer coisa podia ser verdade. As assim chamadas leis da natureza eram uma bobagem. A lei da gravidade era uma bobagem. Se eu quisesse, dissera O'Brien, poderia flutuar para longe desse piso como uma bolha de sabão. Winston ficou pensando. Se ele pensar que está flutuando e subindo, e se eu ao mesmo tempo pensar que o vejo flutuando e subindo, então a coisa acontece. Num golpe como uma madeira de navio naufragado aflorando a superfície da água, o pensamento rompeu em sua mente. Não acontece de fato. Imaginamos que acontece. É alucinação. Freou de imediato o pensamento. A falácia era óbvia. Partia do pressuposto de que em algum lugar, fora da própria pessoa, havia um mundo real, onde coisas reais aconteciam. Mas como seria possível existir um mundo assim? Que conhecimento temos de seja lá o que for, senão o que obtemos por meio de nossa própria mente? Tudo acontece na mente. O que quer que aconteça em todas as mentes, acontece de fato. Não teve dificuldade em se livrar daquela falácia e não corria o menor risco de sucumbir a ela. Compreendeu, porém, que ela nem sequer devia ter-lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. O processo devia ser automático, instintivo. Breckenridge era sua denominação em nova fala. Breckenridge era sua denominação em nova fala. Passou a exercitar-se em Breckenridge. Apresentava a si mesmo algumas proposições. O partido diz que a Terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água e treinava para não ver ou não entender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Exigia enorme capacidade de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos suscitados por uma afirmação como 2 e 2
geração 5, por exemplo, estavam fora de seu alcance intelectual. Era preciso também praticar uma espécie de atletismo mental. No momento, recorrer ao raciocínio lógico mais sofisticado e, no momento seguinte, ignorar os equívocos lógicos mais grosseiros. A burrice era tão necessária quanto a inteligência e igualmente difícil de ser adquirida. Enquanto isso, com uma parte da mente, Winston se perguntava quanto tempo faltaria para sua execução. Só depende de você, dissera O'Brien, mas ele sabia que não havia um ato consciente que lhe possibilitasse apressar as coisas. Podia ser dali a 10 minutos ou dali a 10 anos. Podiam mantê-lo em confinamento solitário por anos a fio. Podiam mandá-lo para um campo de trabalhos forçados. Podiam libertá-lo por algum tempo, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes de executá-lo, todo o drama da prisão e do interrogatório voltasse a ser encenado. A única certeza era que a morte nunca vinha no momento esperado. Rezava a tradição tácita. De algum jeito, a pessoa sabia, embora ninguém nunca tivesse lhe contado, que o tiro fosse dado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio, quando o preso passava por um corredor ligando uma cela à outra. Um dia, mas um dia não era a expressão adequada. Podia muito bem ter sido no meio da noite. Winston caiu num devaneio estranho, jubiloso. Avançava pelo corredor à espera do tiro. Sabia que o gatilho seria apertado a qualquer momento. Tudo estava resolvido, equacionado, apaziguado. Já não havia dúvidas, argumentações, dores, medo. Seu corpo era saudável e forte. Caminhava sem dificuldade, com uma alegria de movimento e com a sensação de estar andando à luz do sol. Já não estava nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor, mas na vasta ladeira banhada pelo sol de 1 quilômetro de largura, que, no delírio induzido pelas drogas, tivera a impressão de descer. Estava na terra dourada, percorrendo a
trilha que atravessara o velho pasto comido pelos coelhos. Sentia a relva baixa e vigorosa sob os pés e os suaves raios do sol no rosto. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos olmos e, em algum ponto mais adiante, havia um riacho onde os robalinhos nadavam nas poças verdes sob os chorões. De repente, saltou da cama com um choque de horror. O suor lhe escorria pelas costas. Ouvira a própria voz gritando: Júlia, 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 meu amor, Júlia! Por um instante, fora dominado pela irresistível alucinação da presença dela ali. Tivera a sensação de que ela não apenas estava com ele, como dentro dele. Era como se Júlia estivesse misturada à textura de sua pele. Naquele instante, seu amor por ela fora infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres. Ao mesmo tempo, entendeu que ela continuava viva e precisava de sua ajuda. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que fizera? Quantos anos acrescentara à sua servidão com aquele momento de fraqueza? Mais alguns instantes e ouviria o tropel das botinas do lado de fora da cela. Eles nunca deixariam sem castigo uma explosão daquelas. Agora saberiam, se já não soubessem, que ele estava rompendo o acordo feito com eles. Obedecia ao partido, mas continuava odiando o partido. No passado, ocultara uma mente herege sob a aparência da conformidade. Agora descera mais um degrau, capitulara na mente, porém o fizera na esperança de manter o fundo de seu coração inviolado. Sabia que estava agindo errado, mas preferia estar agindo errado. Eles perceberiam isso. O'Brien perceberia. Com aquele grito tolo, Winston se entregara de vez. Teria de começar tudo de novo. Talvez levasse anos. Passou a mão pelo rosto, tentando se familiarizar com os novos traços. Havia vincos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto estavam protuberantes, o nariz achatado. Além do mais, depois que se vira pela última vez no espelho,
recebera um jogo completo de dentes novos. Não seria fácil conservar a inescrutabilidade sem saber como era seu rosto. De toda maneira, não bastava manter as feições sob controle. Pela primeira vez, Winston se dava conta de que, para guardar um segredo, teria de guardá-lo também de si mesmo. Era preciso ficar o tempo todo consciente da presença do segredo, mas, enquanto fosse possível, não podia permitir que ele assomasse à consciência sob nenhuma forma a que alguém pudesse dar um nome. De agora em diante, não bastava pensar direito, tinha de sentir direito, sonhar direito, e tinha de manter o ódio permanentemente trancado dentro de si, como um nódulo que fosse parte dele mesmo e, ao mesmo tempo, não tivesse relação com o resto do seu ser, uma espécie de cisto. Um dia tomariam a decisão de eliminá-lo. Não havia como saber quando isso aconteceria, mas seria possível intuir alguns segundos antes. Era sempre pelas costas, andando por um corredor. 10 segundos seriam suficientes. Nesse intervalo, o mundo dentro dele poderia virar do avesso. E aí, de repente, sem que proferisse uma só palavra, sem que sofreasse o passo, sem que uma só linha de seu semblante se alterasse, de repente a camuflagem cairia e bang! As baterias de seu ódio disparariam. O ódio o inundaria como uma labareda enorme, trovejante e, quase ao mesmo tempo, bang! O gatilho seria apertado tarde demais ou cedo demais. Destroçariam seu cérebro antes de conseguir reformá-lo. O pensamento herege permaneceria impune, impenitente, para sempre inatingível. Teriam aberto um buraco na própria perfeição deles, morrer odiando-os. Liberdade era isso. Winston fechou os olhos. Era mais difícil que aceitar uma disciplina intelectual. A questão era degradar a si mesmo, mutilar a si mesmo. Tinha de submergir na mais imunda das imundícies. Qual era a coisa mais horrível e asquerosa de todas? Pensou no grande irmão. O rosto enorme,
por vê-lo constantemente em cartazes, sempre pensava nele como tendo 1 metro de largura, com seu bigode preto e cerrado, e os olhos que acompanhavam a pessoa de um lado para o outro. Parecia adejar a seu bel prazer na mente de Winston. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Ouviu-se um tropel pesado de botinas no corredor. A porta de aço se abriu com estrondo. O'Brien entrou na cela. Atrás dele vinham o oficial de rosto de cera e os guardas de uniforme preto. Levante-se, disse O'Brien. Aproxime-se. Winston postou-se à sua frente. O'Brien agarrou seus ombros com as mãos fortes e olhou-o bem de perto. Você andou pensando em me enganar, disse. Que idiotice! Endireite o corpo. Olhe para mim. Calou-se. Depois continuou num tom mais afável. Você está melhorando. Intelectualmente, há pouquíssima coisa errada com você.